E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica, aprendemos a analisar o gráfico, aprendemos a compreender o gráfico, aprendemos a interpretar o gráfico de acordo com a movimentação lógica do gráfico que ele faz. Então, se você tem interesse em aprender o porquê que o gráfico sobe, porquê que o gráfico desce, porquê que eu tenho que fazer uma ordem de entrada, comprado, porquê que eu faço uma ordem de entrada, vendido, você está no lugar certo. Então, desde já, peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Isso ajuda muito o canal, tá bom? Também, já quero falar de um presente para você, porque se você é novo aqui e não sabe ainda, aí no link da descrição tem o meu canal do Telegram, ou aí no banner principal do canal do YouTube. Tem os 16 padrões de candle que todo trader deve saber. Então eu deixo de presente aí para você, é um material do treinamento, mas que eu deixo aberto aqui para você que queira aprender sobre como utilizar os padrões de candle no momento de correção do gráfico. Tá? Então baixe aí, estude esses padrões, vão te ajudar muito. Se você tem uma dúvida quanto a isso ou qualquer outra dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Lembrando que eu vou responder quem me segue. Aqui também você vê resultado dos alunos. Você também vê aqui o link do treinamento, caso você tenha interesse, que está com 60% de desconto. Então você pode aproveitar essa super promoção por tempo aqui, limitado, então onde você vai fazer uma aquisição e realmente vai aprender como se analisa um gráfico. Então vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ver o que nós temos. Vamos ver muitos gráficos, muitos pares de moedas abertos hoje aqui, né? Vamos ver aqui o SD com CHF. Chego aqui, gráfico fazendo esse trabalho. Já estou analisando, estou vendo o que o gráfico está fazendo, vendo a região, já sei o que ele está fazendo. Vou continuar o movimento com ele, dando um ensejo e segmento no que ele pode fazer aqui. Tá? Muitos me perguntam assim, Cadu, sobe aí. Não solta. Muitos me perguntam assim, Cadu, eu opero M5. Eu posso utilizar análise gráfica em M5? Óbvio que pode. Tem muitos que falam assim, Cadu, eu opero em M1, mas eu gostaria de aprender. Eu vou até fazer uma outra entrada aqui, desculpa aí enquanto vocês, porque eu vou aproveitar o movimento do candle, tá? Muitos chegam para mim e falam assim, Cadu, eu opero em M1, mas eu queria fazer alguns testes em M5. Eu posso operar em M5? É claro que pode. Eu vou falar aqui para você, por exemplo, como você operar em M1 na prática, utilizando a análise gráfica, como eu estou fazendo aqui agora. Acabei de fazer uma entrada aqui, perfeita, acompanhando um movimento gráfico, fazendo um movimento de entrada. Eu acho que você entendeu o que eu estou fazendo aqui, o porquê dessa entrada. Então, aqui aconteceu esses padrões aqui de entrada e eu segui o quê? Um contexto de movimentação do gráfico para fazer minha entrada. Simples assim. Aí você fala assim, Cadu, mas o que você fez daria certo em M5? Supondo que aqui não está M1, né? Aqui não está M1. Se eu perguntar para você, essa entrada que eu fiz, essas duas taxas que eu peguei aqui e uma entrada só, foi em M1, M5 ou M15? Você tem como você me falar? Se você não olhar aqui que está em M1, não tem como falar. Por quê? Porque o gráfico trabalha de forma fractal. Enquanto, por exemplo, em M5 ele está fazendo este movimento aqui, em M1 ele está fazendo este movimento aqui. Mas o sentido gráfico, a movimentação gráfica é a mesma. Você tem que entender que eu sempre falo que os gráficos são fractais. Eu sempre falo isso para você. Gráficos são fractais. Os gráficos trabalham entre si. É isso que você tem que entender. E na forma gráfica fractal, para você entender um momento de entrada,
você vai ver o Blend. Essa é uma aula muito interessante, porque você consegue identificar, por exemplo, a entrada de execução em M1 se você opera em M5, ou se você opera em M5 e faz a execução em M1. Você vai entender, porque é a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, é apenas o entendimento de um time maior dentro daquele movimento. É a mesma coisa, tá? Eu tenho alunos, por exemplo, que operam em M1. O treinamento em si, ele não trabalha tempo gráfico. Ele trabalha gráficos de execução e gráficos de análise. Então, quando você está analisando os times gráficos ou os tempos gráficos, quando você vai fazer a execução, tanto faz qual é o tempo gráfico de execução. O que importa é você entender o que o gráfico faz, porque a execução tanto faz. Quando você já entende o que o gráfico está fazendo, a execução você pode fazer em M1, em M5, em M15. Eu tenho alunos que operam em M1, tem alunos que operam em M5, tem alunos que operam em M15. Tem alunos que fazem retração de M5, tem alunos que operam na prática retração de M5, por exemplo. Ah, Cadu, mas o seu treinamento é sobre retração? É claro que não. O treinamento é sobre análise gráfica. Mas quando a pessoa entende o gráfico, ele executa da forma como ele quiser. Por exemplo, aqui, ó, se você olhar a minha entrada aqui, se você olhar a minha entrada que eu fiz aqui e traçar esse fundo aqui, você vai falar que eu operei em retração de M1, isso aqui. Na verdade, eu não operei em retração, eu operei no fechamento do candle para a próxima vela. Mas só porque ela veio buscar aqui, eu aproveitei e continuei o movimento, aí os que gostam da tal retração vai falar assim, a entrada do Cadu é em retração de M1. Ele faz entradas em retração de M5, ele gosta do operacional de retração de M5, ele gosta do operacional de retração de M1. Não, a minha entrada não foi retração. Foi uma entrada no fechamento de um candle para o próximo candle. Mas ele veio buscar a máxima da região, eu entrei novamente, e aí assim parece que é uma retração. Mas a execução não foi de retração. E isso aqui eu poderia fazer em M1, M5 ou M15. Tudo depende da sua ótica de visão. Tudo depende de como você estuda os gráficos. Tudo depende de como você desenvolve o seu operacional. Dá uma olhada na entrada, que coisa linda. Então, como operar em M1 na prática, utilizando análise gráfica? Como operar em M5 na prática, utilizando análise gráfica? É da mesma forma. Você vai procurar o quê? Fazer as análises do gráfico. Você vai, tô olhando aqui, tô fazendo, olhando o gráfico, vendo o que está acontecendo aqui, olha isso. Eu já cheguei aqui, vi que o gráfico pode fazer o quê? Ele pode chegar aqui, neste movimento aqui. Então ele tem um espaço para continuar o movimento e buscar o topo. Tem. Vou correr o risco? Vou. Ele pode chegar lá, tocar e descer? Pode, mas eu vou correr o risco. Isso que eu estou fazendo em M1 aqui, de continuação de um movimento, buscando ele chegar pelo menos até aqui, até a máxima da região. Qual região é essa aqui? A região é essa aqui? É essa aqui, Você vai falar assim, isso é operação de retração, vou continuar como eu fiz a outra, vou fazer mais uma entrada, porque ele veio fazer o pullback no próprio candle para pegar força para continuar. Por quê? Porque eu estou olhando um movimento do gráfico. Eu estou olhando o movimento do gráfico. Eu não estou olhando se ele está fazendo uma retração. Eu não estou olhando se ele está em M5. Eu não estou olhando se ele está em M15. Eu estou olhando ele no próprio M1. Estou olhando ele fazendo um movimento lógico dentro de um movimento de um canal, onde a tendência saiu, onde a tendência pode chegar e o que eu posso fazer de movimento. É isso que eu estou olhando. É isso que a análise gráfica me faz. Então eu posso operar M1 tranquilamente, assim como eu operaria M5, assim como eu operaria M15. A questão operacional tanto faz na análise gráfica. A análise gráfica é você entender o gráfico, é você compreender o gráfico, é você ter a noção do que o gráfico está fazendo. Quando eu chego aqui, eu vejo o gráfico fazendo esse movimento.
Eu sei até onde o gráfico pode chegar. Opa! Esse gráfico ele pode chegar até essa região aqui. Quiçá até essa região aqui. Ele tem um espaço. Olha que a entrada, ele quase não teve força, mas olha que entrada perfeita. Até na primeira taxa que eu entrei, seria tranquilamente uma taxa só, como outra entrada. Aí você fala assim, Cadu, este movimento em M1 aqui, ó, este movimento aqui que eu fiz, que aconteceu no gráfico em M1, deixa eu fechar aqui, ó, quadro negro. Este movimento que aconteceu aqui em M1, em M5 seria isso aqui, ó. Em M5 seria isso aqui. Este movimento que você está vendo aqui, ó, em M1, em M5 seria isso aqui. Por quê? Porque é o chamado blend, tá? É o chamado blend. Tem um outro D aqui, um outro D mudo. E então isso é fractal. Isso é entender que tanto faz operar em M1 ou M5, que a questão tem a ver com o movimento do gráfico e não em si o time. É isso que vocês têm que compreender. Por exemplo, por que chama blend? O que significa blend? Quem sabe um pouco de inglês já se ajuda, né? Significa misturado. Pô, então quer dizer que se aqui é M1, se aqui é M1 e se aqui é M5 ou M15, na verdade o M5 é uma mistura do M1 e o M1 é, se você desmisturar o M5, o M1 é a desmistura, que nome feio, né? Nem sei se existe. É você tirar o que está em M5 e M1, porque é uma mistura? Sim! Isso é o gráfico fractal. Isso é a mistura dos movimentos gráficos. Então, como operar M1 utilizando análise gráfica? Da mesma forma que eu opero o M5. Da mesma forma que o M5 eu posso operar M1. Ó, vou fazer uma aula aqui para vocês entenderem como funciona o blend, tá? Se você nunca viu isso na sua vida, você vai aprender hoje. Uma super aula aqui no domingão para você. Então, blend. Para você entender que tanto faz, você aí que é do M5, que fala assim, eu queria fazer o treinamento do Cadu, mas o treinamento em M1. Tanto faz, meu amigo, é a mesma coisa. É só você aplicar análise gráfica. Então, o que significa blend? Misturado. Então, você vai misturar o que? Os acontecimentos do gráfico. Então, aqueles momentos de execução que você tem que pensar em execução, você utiliza fazendo a mistura dos gráficos. Por exemplo, um padrão gráfico de correção que nós vemos em M1 que é muito utilizado, né? É o chamado o estrela da manhã, não é assim? Ele vem, o gráfico faz esse movimento e aí ele faz a correção. Se você for ver isto em M5, nada mais é que um martelo. Nada mais é que um martelo. Você entendeu? Então, este gráfico aqui em M1 vai ser o quê? Um martelo em M5. Se o movimento, ao invés de ser a estrela da manhã, fosse a estrela da noite, seria a mesma coisa. Seria este movimento aqui, né? Este movimento de alta, aí a estrela da noite aqui em cima, aí faz esse movimento aqui, e aí o que seria isso aqui no movimento em M5? Seria a estrela da noite. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Agora, claro, eu estou falando na questão de execução. Na questão de execução. Aí você fala assim, Cadu, mas e se isso aqui é olha a chave do negócio. Mas e se isso daqui é M5? Tanto faz, a mesma forma que você vai executar o M5 aqui, é a mesma coisa que você vai executar em M1. Só que aqui o gráfico, num tempo maior,
ele vai ser aqui, por exemplo, o M15. Por quê? É a mistura do M5 misturado em M15. E assim sucessivamente. Então, por isso que existem esse e-book mesmo que eu deixo para vocês, que é a questão de execução das entradas, você tem que entender. Por exemplo, quando você vê um padrão de candle como este, candle chegou lá na resistência, ele pegou e fez este movimento aqui. Um exemplo, né? Em M1. Em M1, ele fez este movimento aqui, lá na resistência. O que você pensa na hora? Exatamente, ocorreu um martelo. Agora você pensa assim, então quer dizer que esse modelo aqui aconteceu em M1 e em M5 aconteceu isso. Mas se isso aqui acontecesse em M5, se isso aqui fosse em M5, isso aqui seria em M15. Ah, mas e se isso aqui fosse em M15? Ah, aqui seria em M30. Então, o que é o blend? É a mistura dos tempos gráficos, é o fractal que acontece em si. Então, quer dizer que se eu faço uma entrada ou uma execução no movimento, depois que eu analisei o gráfico, eu entendi que isso aqui eu posso fazer uma continuidade em M1, se eu tivesse em M5, eu também entenderia que eu posso fazer uma continuidade em M5, e se eu estivesse em M15, eu também saberia que eu posso fazer a continuidade em M15. Qual é a dificuldade nisso? Nenhuma. A execução vai ser igual em qualquer tempo gráfico. A forma de operar vai ser igual em qualquer tempo gráfico. É a mesma coisa. A análise gráfica é a mesma coisa. Então, como operar em M1 de forma prática utilizando a análise gráfica? Desta forma, na hora das execuções. Como operar M5 de forma prática utilizando a análise gráfica? Dessa mesma forma como eu estou te mostrando. Como operar M15 da forma prática utilizando a análise gráfica? Desta mesma forma que eu estou te mostrando. Por exemplo, você chega lá, o preço chegou numa região, né? Quem é do treinamento faz aqueles 3 candles bonitos aqui, né? Chegou lá na região de resistência, quem é do treinamento sabe o que eu estou falando, fez esses 3 candles bonitos aqui. Vamos supor que aqui está em M1, aí fez esse movimento. Bom, vamos supor nada, né? Eu não vou nem falar qual é o tempo gráfico. Qual é o tempo gráfico desse aqui? Qual é o tempo gráfico desse? Não importa. Mas supondo que ele fez em M1. Em M5 vai fazer isso. Se ele fez isso aqui em M5, aqui ele vai fazer em M15. Ah, se ele fez em M15 aqui ele vai fazer em M30. É só aumentando os times das misturas do movimento. O nome já diz, blend, mistura. Ah, Cadu, mas eu abri aqui o meu gráfico em M1, joguei no M5, ele não fez exatamente. É claro que tem uma questão de transmissão de dados, né? Existem situações, por exemplo, que aqui você vai estar com um monte de pavio, por exemplo, né? O candle cheio de pavio aqui, é claro que aqui vai ter alguns resquícios, vão ter alguns movimentos, mas é que eu quero que você entenda na prática o que acontece. Então pouco importa a execução ou análise se você faz em M1, para análise gráfica eu quero dizer, não importa se é M1, M5, M15, a análise ou a execução. Não importa se você faz em M1, M5 ou M15 a análise ou execução. Para análise gráfica é tudo igual. Por quê? Porque na análise gráfica existe uma mistura. Existe uma mistura de tempos gráficos que é o chamado fractal que eu digo para vocês. Então existe uma mistura na leitura do gráfico. Então da mesma forma que eu leio o gráfico, que eu aprendo a ler o gráfico e como ler o gráfico em M1, eu aprendo como ler o gráfico em M5, eu aprendo como ler o gráfico em M15 e sucessivamente, independe o gráfico de leitura e o gráfico de execução, porque os movimentos vão ser os mesmos. Então você que opera em M5, seja para próxima vela ou seja retração de M5, você pode tranquilamente estudar e fazer um treinamento de M1, porque é a mesma coisa, a execução, a leitura é a mesma coisa, só muda a mistura do tempo gráfico. Como se mistura o gráfico?
como se movimenta o tempo gráfico. Conseguiu compreender? Conseguiu compreender? Nossa, que aula, hein? Poxa, domingão tô inspirado aqui, não era para eu falar nada disso, mas tudo bem, já trouxe aqui uma super aula para você entender isso. Os alunos, quando estão estudando, fazendo treinamento, eles entendem isso e eles aprendem isso. Tanto é que as execuções se tornam simples. Ó, olha o aluno aqui, ó. Como é bom saber análise gráfica que foram 2-0, professor, gratidão. Crescendo aos poucos e ganhando consistência nos estudos. Reflexo dele será mais valias logo, logo. Crescendo a banca aos poucos, né? É o capital aqui de giro. Eu não gosto desse termo banca, mas tudo bem. Olha aqui, ó. Boa tarde, mestre Cadu. Ó, tudo em OTC, ó. Tá vendo? Ah, eu tô gravando aqui em OTC, eu nem falei isso, né? Eu estou aqui em OTC. Para você ver como a análise gráfica pouco importa aqui. E só quem está no treinamento vai entender o que eu estou falando, mas desculpa, né? Infelizmente. Ó, boa tarde, mestre Cadu. Meta do dia batida e ultrapassada. Semana que vem eu continuo. Bom final de semana. Vai ser descanso e mais estudos. Muito obrigado e bom fim de semana para sua família. Deus abençoe. Amém igualmente. Por que que o aluno consegue e você não consegue? Porque ele estuda, né? Ó, bom dia, professor Cadu. Só um Hunter de verdade entende essa entrada perfeita. Olha só, fiz minha diária do dia, obrigado. Tá vendo? Ó? Em uma entrada aqui, na análise gráfica que ele fez a diária do que ele demora 8, 10 horas no dia para trabalhar e ganhar trabalhando. Será que vale a pena? Deve valer, né? Será que vale a pena aprender? Será que vale a pena investir um dinheirinho aí para aprender? Poxa... Ó, boa tarde, professor mestre. Tudo na paz? 5-2, mesmo com 2 loss, altamente lucrativo. É isso é gerenciamento, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é utilizar técnica com gerenciamento e mentalidade. Exatamente isso. Ser trader não significa que você não vai errar uma análise, ou não é nem que seja a análise errada, mas algo que acontece no percurso que foge do seu controle, né? Ou a análise errada mesmo, você não analisou o gráfico. Ótimo, mas dá uma olhada, ó. 5-2. Ó, ele veio de 1, 2, 3, 4. Aí veio o loss, aí mais uma, né? 5, esse aqui de outro dia. Altamente lucrativo, sabe a hora de parar. Isso não mostra, ó, em OTC, né? Isso não significa que ele não é um bom trader, pelo contrário. Ele me manda resultados todos os dias positivos, 2-3-0, 2-3-0, 4-0. Tem o dia que vai tomar um loss? Tem. Foi no OTC? Foi no OTC. Pode ser que o gráfico não estava de forma lógica para ele e ele arriscou um pouco mais? Arriscou um pouco mais. Mas mesmo tomando loss, isso é ser alguém que conhece o gráfico. Isso é ser consistente. É saber o que faz, ir lá e sair positivo. Então, gente, entenda. Você pode operar M1, M5 da mesma forma utilizando a análise gráfica. Como operar M1 de forma prática utilizando a análise gráfica? Compreendendo as técnicas da análise gráfica, compreendendo como utilizar a análise gráfica para interpretar os gráficos de forma lógica, entendendo todos os movimentos, tudo aquilo que o gráfico faz diante dos seus olhos. Tá bom? Vou ficando por aqui, eu espero que tenha entendido, não quero me alongar. Só peço que você deixe um like, que você se inscreva no canal, que você ative o sino de notificações e deixe um comentário após a aula, né? Isso ajuda muito o canal. Mês de maio começando, eu espero que seja um mês maravilhoso, que a semana seja maravilhosa, de ótimos trades. Espero vocês mandarem os resultados para mim. Você que tem desejo de entrar no treinamento, vem fazer parte, aproveite a super promoção. Aproveite a super promoção. Eu costumo dizer que é menos que um pão com manteiga por dia, e é mesmo, tá? Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.